E aí, pessoal do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas falamos demais sobre reações químicas, também conhecida como fenômenos químicos, tá? Nós falamos demais sobre esse assunto. Agora a gente vai mudar um pouco de foco. Nós vamos falar sobre fenômenos físicos. E o fenômeno físico mais estudado que nós temos na ciência são os estados físicos da matéria. Lembrando que nós temos 3, na verdade a gente tem 5, tá? A gente tem o condensado de Bose-Einstein, que é muito legal falar sobre ele, só que a gente não vai ter essa oportunidade ainda. O plasma também, né? Por exemplo, o Sol, a chama de uma vela. E os 3 clássicos, sólido, líquido e gasoso. Agora, vocês já estudaram esses 3 estados sólidos, mas nós vamos estudar eles a nível molecular. A gente vai dar um zoom bem grande no que acontece de perto quando a matéria está no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, certo? Como habilidade, nós temos conhecer algumas propriedades da matéria em cada um dos seus estados físicos, com destaque para a organização de sua estrutura molecular. Lembrando que tudo o que conhecemos é formado por átomos. Esses átomos, o conjunto de determinados átomos unidos, que têm as mesmas características, são chamados de elementos químicos. Esses elementos químicos podem realizar ligações químicas, ou seja, se unir a outros elementos químicos formando moléculas. E essas moléculas, elas vão formar, se elas se unirem, elas vão formar, por exemplo, eu, você e tudo que há ao nosso redor, certo? Continuando aqui a habilidade. Conhecer as mudanças de estado físico da matéria, assim como alguns fatores que as influenciam. Gente, diversos fatores vão influenciar nessa mudança de estado físico. A gente só pensa, quando se fala de mudança de estado físico, a gente só pensa na temperatura, mas a pressão tem sim muita influência, certo? Vamos lá, vamos começar aqui. Os 3 estados físicos da matéria são básicos, tá? São o estado sólido, líquido e gasoso. Preste atenção aqui, o que vai diferenciar um para o outro? É isso daqui, ó. O que diferencia um estado físico do outro é a organização dessas partículas. Se elas estão mais próximas umas das outras ou mais afastadas. Isso é, se estão mais agregadas ou menos agregadas. Eu vou rodar um simulador para vocês já já. Ah, não agora, já já. Que aí vocês vão ver como que ficam essas moléculas quando está no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, certo? Ok, vamos falar aqui do estado sólido. Gente, no estado sólido, as partículas elas estão bem próximas umas das outras, de modo que não se movimentam. Na verdade, elas se movimentam sim, tá? Só que assim, não como as outras. Elas estão bem organizadas e por isso possuem formas e volumes fixos, não podendo sofrer compressão. Exemplo, gente, uma caneta. Caneta, ó, estado sólido. Essas partículas aqui, elas estão bem organizadas. A forma da caneta e o volume da caneta são fixos, porque é difícil você manusear. Ela não sofre compressão. Se você comprimir muito aqui, se você botar muita força aqui na caneta, ela vai quebrar. A ligação química dela aqui, ó, vai quebrar, tá? Ó. Lembrando, volume fixo e a forma também é fixa. Isso acontece não só com a caneta, mas como diversos outras porções de matéria que estão no estado sólido, certo? Gente, o gelo. Se você der um zoom no gelo, vocês vão ver que as moléculas de água, o famoso H2O, estão, ó, bem juntinhas umas das outras. E aí eu posso fazer um paralelo com, por exemplo, temperatura. Geralmente, o gelo ele está num local frio, né? Ele precisa do frio para ser formado gelo.
Gente, imagine que essas moléculas sejam alguns bilhões de algumas pessoas, né? Alguns milhares de pessoas. Quando está frio, o que acontece? Para se aquecer, lembrando que não é assim que acontece, tá? Só estou fazendo uma analogia. O que acontece quando está muito frio? Essas pessoas elas vão se agarrar umas nas outras para se manterem aquecidas. Então a gente pode fazer um paralelo com isso daqui, tá? Com os estados físicos da matéria, certo? Lembrando que não é bem assim que acontece. As moléculas elas não vão se abraçar, não. Mas dá para fazer essa analogia, tá? Vamos falar agora do líquido. Aliás, a gente falou aqui do estado sólido, né? E o estado sólido, aqui diz que não se movimentam. Mas, gente, se movimentam e a gente vai ver agora no simulador o que acontece com uma partícula quando ela está no estado sólido. Vamos lá. Estados, aqui, ó. Gente, isso daqui está no estado sólido. Perceba que elas estão se movimentando. Aqui elas estão se movimentando, mas por mais que elas se movimentem, elas estão mantidas assim, de certa forma, unidas. A forma dela não varia muito, assim como o seu volume, tá bom? Então, a nível molecular, imagina que cada bolinha dessa daqui, ó, é uma molécula, tá certo? Eu vou botar aqui tá o neônio, mas eu vou botar aqui a água. Tá? A água no estado sólido ficaria mais ou menos assim, ó. Certo? Deixa eu ver se dá para baixar a temperatura aqui. Ah, não, aqui só dá para botar em Kelvin ou em graus Celsius. Certo? E ó, perceba que quanto mais você vai esfriando a matéria, né? Eu estou esfriando aqui a matéria, perceba que a movimentação vai diminuindo. Tá? Então, quanto menor é a temperatura, menos vai ocorrer uma movimentação dessas moléculas, certo? E aí, o que acontece se eu aquecer? Ó, se eu aquecer, elas vão querer, ó, se separar umas das outras, tá? Elas vão aumentar, o que a gente chama de temperatura, gente, nada mais é do que o nível de agitação das moléculas, tá? Então, como eu estou aquecendo aqui esse recipiente, perceba que, ó, as moléculas começam a se movimentar demais, né? Aumentando, portanto, a temperatura. Ok? Gente, no estado líquido, as partículas elas possuem uma maior liberdade de movimentação. Elas não estão totalmente livres, mas elas já têm uma liberdade muito maior do que no estado sólido, pois estão um pouco mais afastadas umas das outras, havendo um pequeno espaço entre elas. Por essa razão, ó, perceba, por essa razão, as substâncias líquidas, como a água, possuem forma variável. Se você colocar água num copo, aquela porção de água ela vai se adequar ao formato do copo. Isso se você colocar num copo circular. Se você colocar num copo quadrado, a água vai acontecer a mesma coisa. Ela vai se adequar ao formato do copo quadrado e assim sucessivamente, tá? Então, geralmente, isso ocorre não só com a água, isso ocorre com outras substâncias líquidas, tá? Elas têm essa forma variável, elas se adequam ao local onde elas estão, ok? E aí é o que eu falei, né? Adaptando-se ao recipiente em que estão contidas, mas não podem ser comprimidas, pois possuem volume constante, tá? Gente, isso é muito importante. O volume vai ser constante, tá? Não importa se você coloca num copo com 200... Se você colocar um copo com 200 ml de água, um copo circular com 200 ml de água, e no outro e você pega essa mesma água e colocar em outro copo quadrado, por exemplo, esse volume vai ser constante, certo? E olha a representação aqui a nível molecular da água. Elas não estão tão juntas como é no gelo, mas elas já têm, ó, um pouquinho mais de liberdade. Elas já estão um pouquinho mais separadas, tá?
em relação, por exemplo, ao seu estado sólido, que é o gelo. Ok? Tá aí a nível molecular. Agora a gente vai falar do estado gasoso. No estado gasoso, as partículas elas estão bem afastadas umas das outras. Elas possuem grande liberdade de movimentação. Por isso, os gases e os vapores, como o vapor d'água, não possuem forma e nem volume fixo, conformando-se de acordo com o recipiente e, podem ser comprimidos. Gente, o que é comprimido? É quando tu pega uma grande porção de matéria e junta ela só num determinado local. É isso que é ser comprimido, tá? No caso dos gases, eu posso citar, por exemplo, o gás de cozinha, né? Que, como ele está no seu estado gasoso, ele pode ser comprimido de forma a caber, por exemplo, no botijão de gás. Ali no botijão de gás, eu não tenho certeza, mas a gente tem 13 quilos, né? A gente tem 13 quilos de gás comprimidos ali naquele recipiente. Só que, gente, a pressão ali é tão alta que ele passa do estado gasoso para o estado líquido. É tanto que algumas pessoas, quando querem saber se o gás está perto ou não de acabar, elas balançam o gás para saber se ainda tem muito líquido ou não. E essa, gente, é uma prática que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo muito essa prática, não. Certo? Então, eu acabei de falar que a pressão também vai influenciar bastante no estado físico, ok? E essa daqui seria uma representação do vapor d'água. Se você der um zoom ali no vapor d'água, né? Você vai perceber que as moléculas, elas já estão um pouco mais afastadas, como é o que a gente viu aqui no simulador, né? Eu vou reiniciar tudo aqui. Eu vou colocar aqui a água no estado gasoso. E, perceba. Aqui tá a água no estado sólido. Ela tá toda bonitinha aqui. As moléculas, elas estão unidas, né? Se eu colocar água no estado gasoso, perceba que essas moléculas, elas vão aumentar a distância entre elas. E olha o que acontece no estado líquido. No estado líquido, elas estão um pouco mais juntas do que no estado gasoso e o nível de agitação dela é um pouco maior do que no estado sólido, tá? Esse é o estado sólido, esse é o estado líquido e esse é o estado gasoso, tá? Então, a nível molecular, basicamente é isso daqui, tá? Opa, aqui não. Certo? Vamos voltar lá para o simulador. Ou para o slide. Então, gente, pode ocorrer mudanças de estado físico. E essas mudanças de estado físico a gente chama de fenômenos físicos, né? Vocês já foram apresentados esse nome. E quando você tem uma porção de matéria que passa do estado sólido, ela sofre um aquecimento e passa para o estado líquido, a gente chama de fusão. Gente, guardem esses nomes, tá? Guardem esses nomes. Fusão. Quando você tem um líquido que é aquecido e passa para o estado gasoso, você tem algo que a gente chama de vaporização. E essa vaporização, gente, ela pode ter 3 tipos. Evaporação, que ocorre de forma lenta, como, por exemplo, a roupa no varal. Essa roupa, ela tá molhada. Essa água, ela vai evaporar, só que de forma bem lenta. Aqui em Teresina, não tão lenta, né? Mas, de certa forma, de forma lenta. A gente também tem a ebulição, que é quando você tem, por exemplo, a água que está no estado líquido e passa para o estado gasoso, formando bolhas. Que é quando a gente vai fazer, por exemplo, um chá, né? A gente coloca a água no fogo e aí o que vai acontecer com aquela água? Ela vai formar aquelas bolhas, tá? E aí, por isso o nome é ebulição, ok? E a gente tem um terceiro caso de vaporização, que é a calefação.
A calefação, gente, é quando passa do estado líquido para o estado gasoso praticamente instantaneamente. Como, por exemplo, imagine que você tem uma frigideira muito quente e aí você coloca uma gotinha de água naquela frigideira. O que vai acontecer com essa água na hora que ela encostar na frigideira? Talvez ela nem encoste, né? Dependendo da temperatura que estiver a frigideira. Quando essa gotinha chegar perto ou encostar na frigideira, ela vai rapidamente evaporar. Então, quando esse processo é muito rápido, a gente chama de calefação, ok? Então, a vaporização tem esses 3 detalhes aí. Eu vou até anotar bem aqui de lado, caso você queira anotar ou tirar foto, para depois anotar, tá? Aí você tem evaporação, ebulição e calefação, tá? Então, quanto à vaporização, a gente tem esses 3 tipos, tá bom? Então, é isso. Agora a gente vai fazer o caminho oposto. Se você tem uma porção de matéria que está no estado gasoso e resfria essa porção de matéria, ela vai passar para o estado líquido. E aí vai acontecer o que a gente chama de liquefação, que é quando passa do gasoso para o líquido. Lembrando que aqui a gente está analisando a influência da temperatura na mudança de estado físico. Só que a pressão também tem uma grande influência, tá? Já a gente vai falar dela. Continuando, quando você tem um líquido e resfria esse líquido ele vai para o estado sólido, ocorrendo algo que a gente chama de solidificação. É quando passa do estado líquido para o estado sólido, ok? E aí, gente, você tem também, quando passa do estado sólido, direto para o estado gasoso. Como, por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina, que muitas pessoas colocam, por exemplo, no guarda-roupa para evitar mofo. Aquela bolinha de naftalina, gente, com o tempo ela vai desaparecendo. O que está acontecendo com essa bolinha de naftalina? Para onde que ela está indo? Na verdade, ela está no estado sólido e ela está sublimando, ou seja, passando direto para o estado gasoso, certo? E aí é o que a gente chama de sublimação. Gente, do estado gasoso direto para o estado sólido, a gente chama de ressublimação ou também pode chamar de sublimação, ok? Então, essas daqui são as mudanças de estado físico. Ok, pronto. Vou pegar aqui que já a gente vai voltar para cá. Vamos ver o que é que acontece a nível molecular quando ocorre uma mudança de estado físico. Vamos lá para o simulador. Vamos lá. Gente, eu vou... Perceba aqui o que vai acontecer com a pressão quando eu aquecer... Eu vou tirar esse potencial de interação aqui, porque não importa, vai importar pra gente não. Eu vou usar aqui a água. A água está aqui no estado sólido, ok? Perceba aqui esse gráfico, ó, de temperatura com pressão. Perceba aqui também, ó, esse barômetro aqui, que é o medidor de pressão. Vamos ver o que acontece com a pressão e com as moléculas. Deixa eu ver se dá para colocar mais moléculas aqui. Ok, vamos ver o que acontece com a pressão quando eu esfrio essa porção de matéria. Quando eu esfrio essa porção de matéria, não acontece nada com a pressão. Porque, gente, a pressão está relacionada com a quantidade de movimento aqui nesse recipiente.
Se as moléculas não estiverem muito agitadas, elas não vão se colidir com as paredes desse recipiente. Portanto, a pressão vai ser quase zero, tá? Agora, se eu aumentar a temperatura, a gente já viu que aumenta também o nível de agitação dessas moléculas. Elas vão se agitar, elas vão querer sair de perto umas das outras. E aqui, ó, tá no estado sólido. Se eu aquecer bastante, vai passar para o estado gasoso. E aí você vai ver a distância que essas moléculas vão ficar, a agitação dessas moléculas. Junto com a agitação, você vai ver também que as moléculas elas vão colidir com as paredes desse recipiente, fazendo com que a pressão aumente, ok? Então, ó, vamos ver aqui, vamos aquecer. Ó, a temperatura aumentando. Aqui já tá mais ou menos no estado líquido. Aqui já está passando para o estado gasoso. Aliás, eu vou colocar aqui em graus Celsius. Ó, perceba que quanto mais as moléculas vão ficando agitadas, mais elas vão colidindo com as paredes aqui desse recipiente, fazendo, portanto, com que a pressão, ó, ali em cima, ó, com que a pressão aumente. Ó, a pressão já está enorme, né? Ok, agora vamos reiniciar tudo aqui. Deixa eu ver se dá para tirar esse dedinho aqui. Ah, ó. Perceba o seguinte. Eu vou colocar esse dedo para pressionar aqui essas moléculas, tá? Eu vou aumentar aqui a pressão. Vamos ver o que é que acontece com essas moléculas quando eu aumento a pressão. Eu não vou mais mexer na temperatura, tá? Eu vou mexer só com a pressão. Aqui, ó. Quando eu tenho um aumento de pressão, gente, as moléculas elas se agitam tanto que o recipiente não vai aguentar e vai estourar, certo? Ó, vou até retornar aqui a tampa. Vamos reiniciar aqui o experimento. Vou botar aqui a água. Ó, ela tá no estado sólido, essa água aqui, tá? Eu nem vou mexer na temperatura, eu vou mexer só com a pressão. Perceba que quando eu aumentar a pressão, o nível de agitação das moléculas também vai aumentar. Consequentemente, a temperatura também vai aumentar, fazendo com que passe do estado sólido que está aqui para o estado líquido e gasoso. Ó, vou aumentar aqui a pressão. Ó, perceba que eu vou deixar bem aqui, tá em Kelvin, eu vou botar em graus Celsius. Ó, perceba aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? A pressão tá enorme, o que faz com que a temperatura também aumente. O nível de agitação das moléculas também aumenta. E se o nível de agitação das moléculas também aumenta, isso significa que o estado físico dessa porção de matéria aumentou, né? Olha, ó, chegou a 1400 graus Celsius. Até que chega um momento que não aguenta mais e estoura, né? O que a gente chama aqui, ó, de ponto crítico. Gente, esse daqui é o gráfico do diagrama de fases, tá? A relação entre pressão e temperatura. Vamos lá, voltar para o slide, falar um pouco sobre o ponto triplo, chamado ponto triplo. Esse daqui, gente, é a nível molecular, tá? Já já a gente volta nele. Esse daqui é o gráfico de pressão com temperatura. Esse daqui, ó, é o chamado ponto crítico. É quando a pressão vai ser tão alta e a temperatura também vai ser tão alta que o recipiente pode romper, como foi o exemplo que a gente viu, tá? E esse daqui, ó, é o ponto triplo. Esse ponto triplo aqui você pode encontrar gelo, água e vapor no mesmo recipiente, ok? Então isso daqui é legal, ó, porque esse daqui, gente, ó, esse daqui é o ponto de ebulição da água. É quando você passa, esses 100 graus aqui, ó, é quando você passa do estado líquido para o estado gasoso. Só que, gente, essa daqui é o que a gente vê, né?
Só que, gente, se a pressão for, por exemplo, 218 atm, essa água aqui, que ela evaporava com 100 graus, ela só vai conseguir evaporar com 314. Então você percebe que a pressão tem influência direta na mudança de fases, tá? Geralmente a gente pensa assim, não, mas a água, o ponto de fusão da água é 0 graus, o de ebulição é 100 graus. Ok. Isso se a pressão for a nível do mar, ou seja, 1 atm. Por isso, gente, que panelas de pressão, e aí infelizmente não vai dar tempo eu falar sobre as panelas de pressão, as panelas de pressão, o que ocorre? Elas aumentam a pressão, né? Fazendo com que essa minha temperatura de ebulição diminua. É isso mesmo. Fazendo com que essa minha temperatura de ebulição diminua. Fazendo com que o alimento, ele cozinhe mais rápido, tá? Então, olha uma besteirinha, né? Entre aspas, uma besteirinha que a gente utiliza demais no nosso dia a dia, né? Então, esse daqui é o gráfico de pressão e temperatura. E esse daqui é o famoso ponto triplo, onde dependendo da pressão, se a pressão for 0,06 atm e a pressão for aproximadamente 0,01 graus Celsius, você pode encontrar na mesma porção de matéria gelo, água e vapor. Ok? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, achado legal. E uma coisa eu posso adiantar para vocês, que nas próximas aulas a gente vai revisar alguns conteúdos já vistos, tá? Conteúdos extremamente importantes para a grande prova que nos espera no final do ano. Ok? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima!